Olá, você sabia que na batalha contra o câncer há outros tipos de tratamentos, além dos tradicionais que são feitos com remédios ou radioterapia? Vou destacar aqui uma outra forma de buscar a cura, que é por meio da alimentação, que pode ajudar o paciente a se fortalecer, inclusive para enfrentar os efeitos colaterais que muitas vezes são muitos durante o próprio tratamento da doença. O nosso destaque do Você é Mais é a nutrição oncológica e a importância do tratamento. A nutrição oncológica ela veio para poder intervir no tratamento do paciente e não só durante o tratamento, mas como uma nutrição preventiva. A gente vem para poder trabalhar os efeitos colaterais que esse tratamento pode causar no paciente. Então, tirar os efeitos colaterais, minimizar esses sintomas, suplementar o paciente se caso for necessário durante o tratamento. Mas qual é a importância da nutrição preventiva? A nutrição preventiva, o ideal seria que esse paciente fizesse desde o início, né? Se a gente descobre um caso na família, que todos os familiares fizessem essa nutrição preventiva. O que não acontece ainda, essa abordagem preventiva de toda a equipe multidisciplinar, a gente ainda tem muita dificuldade com os pacientes. Então, o que acontece é que o paciente, quando chega no nosso consultório, ele já chega com um diagnóstico já, e a gente vai tentar trabalhar em cima do tumor, das medicações que o paciente vai usar, e a nossa maior dificuldade é que essas medicações causam interações que a gente chama de droga-nutrientes, e essas interações é que vão atrapalhar o decorrer do tratamento. Nessa batalha contra o câncer, a nutricionista traz para o paciente uma suplementação. As drogas que a gente fala são drogas nutrientes, né? Que essas medicações são os quimioterápicos, que já são prescritos pelos médicos. E o que nós podemos fazer, nutricionistas, em relação à suplementação, isso é o direito da nutricionista suplementar micronutrientes, vitaminas, suplementações como creatinas, que entra aí no caso os aminoácidos, que ajuda muito a diminuir as neuropatias do paciente, como fadigas, cansaços, dores musculares que acontecem muito durante o tratamento, tremores também, e alguns sintomas que o paciente vai vir a ter, como por exemplo mucosites. Mucosites são feridas muito parecidas com aftas, nem todos os pacientes vão ter, mas alguns podem vir, e a gente precisa começar a cuidar dessa alimentação individualizada. Então é onde a gente começa a fazer as restrições alimentares. E nessa restrição alimentar, o paciente pode vir a ter uma deficiência nutricional. Aí sim é necessário um quadro de suplementação. O protocolo da nutrição oncológica é diferente para cada paciente, mas o objetivo é o mesmo: diminuir os sintomas. A intervenção nutricional ela é realmente tratada de acordo com cada paciente, depende da localização do tumor, da individualidade. Se o paciente já foi para um tratamento de quimioterapia direto, se ele vai passar pela cirurgia, um pré-operatório antes, como será o tratamento num todo, né? A gente precisa de saber do protocolo montado, se é quimioterapia, radiocirurgia, ou se é quimioterapia, cirurgia no meio do protocolo, depois radioterapia. Isso tudo muda muito o protocolo nutricional. Por isso é essencial que esse paciente tenha um acompanhamento com uma nutricionista especializada. Porque a ideia é prevenção, intervenção dos sintomas, né? Diminuir os sintomas o máximo que a gente conseguir. A maioria desses pacientes, quando já chega meio caminho andado para nutricionista, ocorre que eles perdem muita massa muscular no tratamento. E já se sabe que a associação da perda de massa muscular atrapalha muito o prognóstico desse paciente, o que leva a aumento de riscos de morte, maior dias de internação, riscos aumentados de infecção. Então a nutrição ela é para fazer o contrário, o efeito inverso disso tudo que o paciente possa vir a ter. Uma suplementação bacana que a gente gosta de usar, por exemplo, que poderia ajudar muito a prevenir esses sintomas e a diminuir esses riscos é a creatina. Um simples suplemento que poderia levar rápido a creatina intramuscular, que é um aminoácido, e aumentar a fonte de energia imediata. Então a nutrição ela é essencial. Os detalhes da nutrição oncológica é fundamental para o tratamento, pois contribui com orientações e intervenções para que o paciente mantenha o melhor estado nutricional possível, adequando a alimentação com a medicação. O ideal é que o paciente procure e tenha já uma nutricionista. Nutricionistas são formadas para serem nutricionistas e atender todo o público.
exceto pacientes muito específicos, como pacientes oncológicos, pacientes renais, é onde a gente pede para vocês procurarem uma nutricionista que tenha pelo menos uma pós-graduação ou um título de especialista que ela pode aprofundar mais no caso. Se você vem tentar procurar uma nutrição preventiva, qualquer nutricionista pode te ajudar, qualquer nutricionista é apta para poder fazer esse trabalho. A nutrição oncológica, ela é um pouco mais específica por conta daquilo que eu falei, né, da interação droga-nutriente. Então, a nutricionista ela precisa saber e identificar a medicação que vai ser usada, porque um simples detalhe muda o tratamento. Xeloda, que é uma medicação de quimioterapia, com a interação de um chá simples, muito usado por todos nós, chá de camomila, por exemplo, pode gerar uma reação e pode atrapalhar o andamento do tratamento da quimioterapia, por exemplo. Alguns antioxidantes, né, que ajudam muito a prevenir os radicais livres, a prevenir o envelhecimento das células, se a gente usa, por exemplo, o excesso de vitamina E, que é um tipo de antioxidante, a gente pode, inclusive, diminuir a reação da quimioterapia. Destacamos também a nutrição preventiva. Independente de a pessoa estar passando por um tratamento ou não, ela é importante para melhorar a qualidade de vida tanto do paciente oncológico como para a população em geral. A nutrição preventiva não significa uma nutrição restritiva. Eu indico que todos os pacientes façam essa nutrição, mas por que eu falo isso? Por estatística mesmo. Hoje a gente tem 20% da população tentando cuidar da alimentação, mas eu disse tentando, não significa que esse paciente consiga, né? E o restante da população está sobrepeso ou obeso. Sobrepeso e obesidade são células inflamadas, né? E a gente sabe que uma doença puxa a outra. Então, por que a necessidade da nutricionista e por que a necessidade da prevenção, de uma alimentação completa? Para tentar minimizar as doenças, né? Para a gente tentar afastar o quanto mais as doenças das nossas vidas. E não só o câncer, como qualquer outra doença crônica. A ideia é que a gente não faça restrição e não pense que um alimento isoladamente vai causar um tumor. Não vai. Um alimento isoladamente não causa. O problema é o contexto que a gente vive, o contexto familiar, o contexto cultural. O paciente hoje preocupa que o açúcar causa uma célula tumoral, mas ele esquece que no final de semana ele tem a bebida alcoólica, ele esquece que ele tem a bebida açucarada, ele esquece que ele tem os embutidos, enlatados. Quantas vezes na semana esse paciente come fast food? Então tem todo esse alimento aí, tem toda o paciente agrega vários alimentos que são de uma má qualidade nutricional, que não agregam valor nutricional, pelo contrário, a gente chama de calorias vazias. E o paciente, quando descobre uma célula tumoral, a primeira coisa que ele faz é perguntar para o nutricionista quantas gramas de carne ele pode comer, carne vermelha, ou se ele deve retirar a carne vermelha da vida dele. Não é isso, não é assim que funciona na nutrição. Quanto mais o paciente estar nutrido, melhor o tratamento, maior o resultado que a gente vai ter desse paciente. E quanto mais a gente começa a pensar em minimizar essa ideia de restrição alimentar, cortar alimento porque causa isso ou aquilo, mais a gente consegue mostrar para o paciente que a reeducação alimentar ela é completa. Se o paciente está nutrido, ele vai diminuir o risco de doenças na vida dele. Temos exemplo de quem busca a nutrição oncológica no tratamento do câncer como sua aliada. A Marisa é uma delas. Descobriu que está com câncer de mama há pouco tempo. Ela nos contou um pouco de como foi receber o diagnóstico. Eu descobri há três meses, né, o câncer de mama. Então, dia 8 para mim, dia 8 de agosto é um marco. Porque dia 8 de julho foi o dia que a minha mãe morreu. E dia 8 de agosto foi o dia que eu descobri. Mas eu já estava vendo, né, no autoexame, eu já identifiquei, só que minha mãe estava doente, aí eu fui correr atrás, né? Então, assim, foi muito desesperador, a princípio, quando eu descobri, né? Assim, eu pensei, meu Deus, o que eu faço agora? Será? Mediante a rede de apoio que eu tive, eu me fortaleci, sabe? Eu me alegrei, eu comecei a buscar... eu quero viver, então eu comecei a buscar como é que eu posso quais os recursos que eu posso estar buscando, né, para viver. Então, deixei aquele lado de vitimismo, de ficar chorando, não, vamos fazer. Né? Então, tudo que os médicos, que a equipe médica que está me acompanhando me propõe a fazer, eu estou fazendo.
e estou vendo que está dando certo, né? Então, é viver, eu quero viver, eu amo viver. E aí é dentro dessa perspectiva, né, que eu estou aqui hoje, né? Então, eu tenho pessoas que me amam e eu vou passar por todo esse processo de uma forma mais leve, né, com muita, mas muita fé em Deus. Sabemos que a rede de apoio é fundamental para o tratamento. Rede de apoio é minha família, meus amigos, né? A própria equipe médica que está me acompanhando, né? Então, assim, eu recebi, assim, fui abraçada, né? E eu fico o tempo todinho, eu sou uma pessoa que pensa muito nos outros, e eu fico pensando, e quem é que não tem? Que é muito mais difícil esse caminho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somente agradecer por eu ter tudo isso, né? Então, eu sou muito grata, eu agradeço a tudo. Nunca perguntei assim, por que eu que estou com câncer, né? Por que isso aconteceu comigo? Até mesmo porque eu estou fora da curva. Sempre fui uma pessoa, sempre fui atleta, sempre academia, pratiquei a minha vida toda ciclismo, sabe? Alimentação também. Não tenho casos de câncer na família. Não, eu sou minha fisiologia é muito parecida com a minha mãe. E ela faleceu, mas não foi de câncer de mama. Marisa falou sobre os efeitos colaterais do tratamento e a rotina do dia a dia e também os desafios de estar longe de casa. Eu estou assim 70% de terminar a medicação, porque são 12 quimioterapias brancas e 4 quimioterapias vermelhas, né? E eu estou passando, tem os efeitos colaterais, mas nada que seja insuportável, né? Suportável. A doutora Edna, ela tem me ajudado muito, né? Tudo que ela fala para mim, ó, Marisa, vamos fazer assim para ver se dá certo? Vamos. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu já fiz minha atividade física, né? Faço minha atividade física, levanto, me alimento, né? Me alimento também espiritualmente e estou aí levando, né? É difícil, não moro em Goiânia, moro a 260 quilômetros de Goiânia, então venho para cá assim, sabe? Deixo. O que mais machuca de estar aqui é ficar longe do meu filho. Eu tenho um filho autista e nós somos muito grudados, né? Tanto que eu tô há 15 dias, ia ficar mais, mas a saudade é muita, vou voltar, né? Então, eu sempre fui muito junto com meu filho. Meu filho, ele desenvolve bem e eu acompanho tudo. E eu não quero que esse processo que eu estou passando possa atrapalhar, entendeu? Mesmo aqui eu estou ajudando ele, dou aula para ele online, sabe? Eu estou sempre acompanhando. Essa é a parte que mais me machuca. A fé de Marisa é maior que qualquer obstáculo. Às vezes eu choro, se vocês estão me vendo aqui, eu sou muito emotiva, mas não de vitimismo, eu não tenho medo, eu tenho muita fé em Deus, mas eu choro porque eu sou humana, né? Então a gente ficar longe das pessoas que a gente ama, né, dá uma desestabilizada, mas eu procuro sempre, quando eu vejo que eu estou um pouco assim, caidinha, um pouco triste, eu me fortaleço na fé. Saindo daqui hoje mesmo já vou para a igreja, sabe? Eu me fortaleço na fé e ser grata, a gente tem que ser grata a tudo nessa vida, né? Hoje sou eu, né? Amanhã pode ser outras pessoas que estão me vendo, né? Que pode estar passando por isso. Então você levar com leveza, com gratidão, porque na vida tudo passa, né? E eu tenho fé em Deus que daqui uns dias eu posso estar até falando com vocês que estou curada, né? Que já fiz minha cirurgia, que já deu tudo certo. E é assim, né? Pensar positivo. A importância da nutrição oncológica é levada muito a sério por Marisa. A importância é amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia. É uma das priores, né? Então, assim, me alimentar, comer mais devagar, alimentação mais fracionada, né?
diminuir a questão do consumo do açúcar, porque eu sou uma formiguinha, gosto muito doce, então diminuir, seguir as orientações, né, da especialista. A ingestão de água também, eu vejo assim que auxilia muito, porque depois da quimioterapia você sente um cansaço muito grande. Então, se você consome água, come alimentação mais leve, né, aumenta a ingestão de legumes, né, a questão da proteína também é muito importante, e a atividade física. Parece até um contrassenso. Você está cansada, você faz a quimioterapia, você faz uma caminhada, você dá uma corridinha, o cansaço diminui. E com a ingestão de água, né? Então, assim, tem me ajudado bastante, bastante mesmo. E com relação também à imunidade, né? Que o paciente oncológico, ele tem que ter muito cuidado com a imunidade, com a higienização dos alimentos, também com o processamento ali de fazer o alimento, de cozinhar, é tudo diferente, né? Então a gente assim, é um cuidado redobrado. E a nutrição é uma grande aliada nesse caminhar. Marisa é um exemplo de fé e determinação para todos nós. Ela é guerreira. A caminhada nem sempre é fácil, mas a busca pela cura é maior que todos esses desafios. Obrigada, Marisa, por trazer um pouco da sua história. Tenho certeza que muitas pessoas, a partir de agora, vão se inspirar em você. Termina aqui mais uma edição do programa Você é Mais do Hoje News. E só lembrando que voltamos na próxima semana com mais temas importantes. E é claro que eu espero por você. Até lá!